se dá certo. Se aparece do vídeo. Graça e paz. Boa tarde a todos. Vamos dar início à ajuda do texto de hoje. Vamos estudar a palavra de Deus e abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 1. Capítulo 1, para a gente fazer a leitura e meditar nesse texto. O texto bíblico é de Tiago 1, os versículos 13 em diante, Versículo 13 em diante. Capítulo 1 de Tiago, versículos 13 em diante. Só para a gente fazer a leitura. Capítulo 1, versículo 13. Ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabei isto, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Enganando-vos a vós mesmos. Pois, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, esse vai e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Se alguém cuida ser religioso e não refreia sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Amém. Senhor
diante da tua palavra, que lemos aqui agora, e pedimos ao Senhor que nos abençoe no estudo dela, para que possamos compreendê-la e praticá-la na nossa vida. Abençoa todos nós que estamos participando deste estudo e aqueles que virão a participar pela internet futuramente, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um por meio da tua palavra. Nós rogamos as tuas bênçãos para cada família aqui representada, a tua direção para o estudo desta tarde e que a tua graça esteja sobre todos nós para compreendermos e praticarmos os teus ensinos. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, temos lido aqui o texto e vamos meditar nele, lembrando rapidamente aquilo que nós vimos na semana passada, né? Vimos na semana passada que este texto, Tiago está escrevendo para os crentes judeus, né? Especialmente para os crentes judeus espalhados pelo mundo, mas desde a Palestina até outros lugares do mundo naquele período, né? Muitos crentes já tinham fugido da Palestina por perseguição e ele está em Jerusalém. Ele pastoreia a igreja de Jerusalém. Ele é um pastor ali por cerca de 30 anos. Ele pastoreou a igreja de Jerusalém e a igreja predominantemente judaica, né? Uma igreja de crentes que nasceram e agora creram em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, ele está anunciando essa palavra a esses crentes, porque eles estão sob perseguição. Então, ele manda esta carta para que os crentes que estão sob perseguição se animem e possam compreender que o cristianismo não é meramente uma crença intelectual apenas, né? Apenas uma crença mental, né? Um exercício mental, mas tem consequências práticas, né? É crer e aplicar na vida aquilo que creu, né? Então, é uma mudança de comportamento. O cristianismo é fundamentalmente que altera a nossa compreensão das coisas e que decide o Senhor. Faz os irmãos tenham alegria quando passarem por provações, porque eles estão sob provação, né? E eles estão sob provação e eles estão, então, muitos têm sido tentados a até abandonar o cristianismo. Então, Tiago fala com eles que eles devem ter grande alegria ao passarem por provações, sabendo que Deus está, neste momento, tratando com eles, né? Está
disciplinando amorosamente esses irmãos e pedagogicamente está ensinando a eles como devem se comportar na dependência exclusiva de Deus. Então ele fala que eles devem ser alegres mesmo na tribulação, porque não há tribulação maior do que a capacidade de suportar. Deus não permite que nenhuma tribulação seja mais intensa, seja maior do que a capacidade nossa de suportar essa tribulação. Então, nós estamos vendo essa carta falar exatamente isso, né? Que tudo aquilo que nos vem, vem dentro dos limites amorosos de Deus. Deus não permite nenhuma sobrecarga a cada um de nós. Nós recebemos aquilo que temos capacidade do próprio Deus para suportar. E quando alguém, por falta de sabedoria, se levanta contra essa situação, Tiago está dizendo para essas pessoas ficarem atentas e terem sabedoria, buscarem sabedoria de Deus. Ele está dizendo que se alguém tem falta de sabedoria, para que essa sabedoria? Para entender as coisas que Deus permite que nós passemos. Porque neste mundo as aflições são normais, são circunstâncias deste mundo caído. Não tem jeito de viver no mundo sem passar por provações. Mas precisamos ter sabedoria para entendermos essas provações de Deus. E quem não tem sabedoria tem que pedi-la a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, né? Deus não joga na cara de ninguém que ele não tem sabedoria. Ele dá, concede a sabedoria a todos aqueles que pedem. E ele, então, afirma que quando se pede alguma coisa a Deus sem ter convicção plena de que ele vai dar, isso é uma demonstração clara de falta de fé. Quando nós nos dirigimos a Deus pedindo alguma coisa, precisamos crer que ele é galardoador daqueles que o buscam, que ele atende no seu tempo, né, no tempo de Deus, as nossas reivindicações, as nossas petições, e que ele opera no tempo que ele determina, no tempo que é de acordo com a sua perfeita vontade, sua soberana vontade. Então, ele diz que o homem precisa se aproximar de Deus, né? O ser humano precisa se aproximar de Deus com sabedoria, no sentido de reconhecer que pode pedir a Deus qualquer coisa, mas que Deus vai conceder aquilo que é de acordo com a sua santa vontade, aquilo que é melhor para nós do ponto de vista de Deus. E muitas vezes nós pedimos coisas a Deus que ele não nos dá, porque ele não nos concede aquilo que não é da sua vontade, porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Nem sempre aquilo que nós pedimos a Deus é uma atitude sábia ou uma atitude que realmente signifique uma atitude que nem sempre revela sabedoria. Então, Deus nos dá aquilo que é necessário segundo a sua vontade. E ele, então, afirma que o irmão de condição humilde deve ser alguém que se glorie na sua exaltação.
Deus vai exaltá-lo, né? Vai conceder bênçãos a ele, especialmente a filiação celestial. E o irmão rico glorie-se no seu abatimento, no momento na sua condição humana, que é realmente uma condição de abatimento, né? Todas as pessoas que passam por este mundo, elas vão morrer, elas vão adoecer, elas vão passar por tribulações. Então, ninguém deve se gloriar pelo fato de ser abastado financeiramente, né? Porque Deus vai permitir que as coisas aconteçam de acordo com a sua vontade, e muitas vezes os ricos terão problemas de, de problemas na vida que não podem ser resolvidos com dinheiro, né? Então, o texto de Tiago fala isso. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação. O que é isso? Gloriar-se na sua exaltação significa glorie-se naquela condição de filho de Deus que ele recebeu, né? Naquela condição de filho que está recebendo todo o cuidado de Deus. E o irmão de condição rica não glorie-se na riqueza, mas se glorie também no fato de que Deus cuida dele e que ele não pode depender da riqueza, porque muitas coisas podem acontecer na sua vida que não dependem da riqueza, né? Então ele mostra que a vida, ninguém deve ficar sendo iludido pela vida, né? A vida é como uma erva que de manhã floresce, mas vem o sol e ela murcha, e à tarde ela morre. Que a vida nossa é uma vida efêmera, uma vida passageira, uma vida relativamente curta, se considerarmos a eternidade, né? Então, quando a gente olha para trás, a partir aí da, do nosso envelhecimento, nós vemos quão curta é a vida, né? Quão rápido passa o tempo, e a gente precisa de entender que a vida tem uma efemeridade, ela é efêmera, ela é passageira. E então nós devemos entender isso, né? Que a vida que vale a pena mesmo é aquela vida que o Senhor Jesus nos deu, que é a vida eterna, por meio da sua morte na cruz. E então ele termina o texto da semana passada dizendo que o homem que suporta a provação é bem-aventurado, é feliz. Por quê? Porque depois de passar pela provação e sendo aprovado, ou seja, passando vitoriosamente pela provação, ele recebe um galardão, que é a coroa da vida, que é um galardão que Deus dá, né? Não está falando aqui de salvação, está falando de galardão, do prêmio daquele que passa vitoriosamente pela provação. E ele recebe a coroa da vida que o Senhor prometeu a todos que o amam. E então nós todos seremos galardoados na medida em que nós passarmos vitoriosamente pelas provações deste mundo. Jesus tinha afirmado aos seus discípulos, né, que no mundo tereis aflições, provações, tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, na vitória de Jesus,
nós também poderemos ter vitória. Ninguém, agora no texto de hoje, ele diz, né? Ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Então, o que ele está afirmando aqui? Ele está afirmando que a tentação é algo que não vem de Deus. Ele diz claramente que as provações são permitidas por Deus na nossa vida, né? Deus usa as provações, mostrando que as provações são circunstâncias externas que nos acometem, independente da nossa vontade, são circunstâncias deste mundo mal que nos acometem. Elas acometem independente da nossa vontade. Elas são situações que nos envolvem e que são consequências de nós estarmos vivendo neste mundo caído. Mas as tentações são têm outra origem, elas são oriundas de uma outra fonte, né? Então, nós vamos ver aqui o que Tiago diz. Ele diz que, primeiro de tudo, ele diz que Deus não pode ser tentado. Deus está acima do bem e do mal, né? Nem o bem nem o mal alteram a essência de Deus. Deus não muda por causa do mal, nem muda por causa do bem, né? Ele é, ele é um Deus que não está limitado pelo bem e nem pelo mal, né? Ele está acima do bem e do mal. Então, esse Deus, nosso Deus, está acima do bem e do mal. O mal e o bem não interferem, não mudam a natureza de Deus. A sua natureza é perfeita e é eterna e é imutável, né? Então, nós sabemos que isso não pode acontecer de Deus nos tentar. Então, Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Então, Deus não nos tenta. Deus pode nos provar, mas, como eu disse na semana passada e repeti hoje, a provação é algo que vem à nossa vida, que é externo a nós, né? Que vem de fora. São circunstâncias externas que nos acometem. São circunstâncias relativas a este mundo caído, né? Então, são situações nas quais nós vivemos e que não dependem da nossa vontade. Mas as tentações, elas têm uma outra origem. As tentações, segundo o apóstolo Tiago, ele diz assim: cada um, porém, é tentado. Quando que nós somos tentados? Quando atraído e enganado, engodado, né, pela sua própria concupiscência. Então, os desejos impuros do nosso coração, e todos nós temos desejos impuros no nosso coração, né? Isso é uma contingência normal, natural do ser humano. Nós temos esses desejos, podemos ter esses desejos impuros, né? Não devemos ter, mas podemos ter. Então, quando esses desejos impuros agem na nossa vida, eles nos levam à tentação, né? Eles nascem dentro de nós mesmos. As provações nascem de fora. As tentações nascem, na maioria das vezes, dentro de nós. É muito comum, especialmente no meio pentecostal, as pessoas dizerem que Satanás é que está tentando eles, né? O diabo que tentou, né? Então, tem o espírito disso, o demônio daquilo, o demônio do adultério, o demônio da mentira, o demônio do furto e o demônio da lascívia. Nada disso, nada disso.
Quando eu digo que tem demônios em todas as áreas, eu estou tirando a minha responsabilidade de pecador. Eu estou dizendo que eu não sou, que não sou eu quem peco, mas eu sou levado a pecar. Então, expulso o demônio que resolve o problema. Não é assim que a Bíblia ensina. A concupiscência, né? O que é concupiscência? É essa inclinação para a satisfação dos desejos da carne. É concupiscência, essa inclinação para satisfazer os desejos da carne, sejam apetites sensuais, seja na área de comida, de bebida, de sexo, de trabalho, de qualquer outra coisa, né? Então, essa concupiscência. Havendo essa concupiscência concebido, ou então gerado o pecado, né? E o pecado cresce dentro de nós e ele sendo consumado gera a morte. Há um processo de gestação do pecado em nós, não é imediato, né? Ele nasce e vai sendo alimentado dentro de nós e muitas vezes nós alimentamos esse pecado, não cortamos esse pecado pela raiz, não agimos de modo a romper com o pecado imediatamente. Então, nós precisamos de uma atitude drástica contra o pecado, né? Contra a tentação. Por isso, Tiago vai ensinar, mais para frente, um pouco na sua epístola, que nós devemos fugir das tentações. Não é resistir às tentações, porque resistir às tentações é praticamente impossível, mas é fugir, fugir. Tudo aquilo que vai gerar, todas aquelas circunstâncias que podem gerar em nós tentações, nós devemos fugir delas. E porque senão ela gera em nós o pecado. Ela gera em nós, ela gesta o pecado em nós, e quando o pecado já está gestado dentro de nós, ele sai, ele se manifesta, e como se fosse um parto, né? Ele se manifesta dando à luz ao pecado, né? A tentação não é por si só pecado, mas quando ela gera uma atitude negativa na nossa vida, ela se transforma em pecado. E o pecado sendo consumado, né, sendo realizado, ele gera a morte, né? Tiago é muito claro nisso, né? Gera a morte. Tanto a morte física, todos pecaram, né? O salário do pecado é a morte, quanto uma morte espiritual. Então, só Jesus é que pode dar vida espiritual àqueles que morreram por causa dos seus pecados. Então, Tiago ensina claramente que a fonte da tentação é a nossa concupiscência carnal, a nossa inclinação para o pecado. Paulo fala disso aos Romanos, mostrando que nós somos inclinados ao pecado. Nós temos uma inclinação da carne para o pecado. A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, para que nós não façamos aquilo que nós queremos, né? Então, nós precisamos agir de modo a romper com as tentações. Então, o Tiago ensina isso, né? Mas nós sabemos que nossa natureza pecaminosa é uma natureza que atende aos desejos da carne. Ela atende aos desejos da carne. Ela quer satisfação dos desejos da carne. E nós precisamos mortificar a nossa natureza pecaminosa. O que é mortificar? É negar a nossa natureza pecaminosa. A mortificação é algo que nos é facultado por estarmos crucificados com Cristo. Quem está crucificado com Cristo
tem condições de negar a natureza a natureza carnal, né? Tem condições de negar essa natureza carnal, de não fazer aquilo que a carne solicita, né? De agir de modo a romper com o domínio da carne. E Tiago então diz: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, olha o que vem de Deus, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, de Deus, né? Em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, ninguém ninguém pode dizer que recebeu alguma tentação vinda de Deus, porque de Deus só vem o bem, né? Então, Deus não tenta ninguém. Mas, então, a maioria das vezes que nós pecamos, o problema é nosso mesmo, não é nem de Satanás. Não adianta ficar colocando a culpa nele, embora ele também possa nos tentar, como ele tentou Jesus, né? E ele tentou Jesus por quê? Porque Jesus não tinha natureza pecaminosa. Então, não, a sua natureza não se inclinava para o mal, né? A sua natureza não se inclinava para o mal. E por isso, ele não era tentado pela sua própria concupiscência. Jesus não tinha essa concupiscência, desejo de satisfazer os anseios da carne, né? Então, por isso, ele foi tentado pelo diabo. Mas o diabo pode nos tentar em circunstâncias diversas, ele pode nos tentar, pode induzir pensamentos na nossa mente que nos conduzem ao pecado. Mas, na maioria das vezes, quando ele faz isso, é nos estimulando a nossa concupiscência, né? Estimulando os nossos desejos carnais, né? Seja por meio de pensamentos, de palavras, de figuras, de imagens. Então, ele pode nos, pode nos estimular ao pecado, mas, de qualquer modo, o pecado vai passar por uma decisão nossa, né? O pecado é uma decisão nossa de satisfazer os desejos da carne. Então, nós sabemos que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, né? Do Deus eterno, em quem não há mudança nem sombra de variação. Esse Deus não muda, ele é imutável, ele não varia. Ele é um Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre. E ele continua sendo o Deus eterno que deseja que nós andemos na sua verdade e, deste modo, imunes ao pecado. Muito bem. Então, o que esse Deus operou em nós? Segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Como é que você nasceu de novo? O texto diz aqui claramente que ele nos gerou pela palavra da verdade. Com aquilo que Paulo ensinou aos romanos, né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, segundo a sua própria vontade, a vontade de Deus, ele, Deus, nos gerou pela palavra da verdade. Ou seja, a palavra da verdade, o evangelho, foi pregado a nós e esse evangelho gerou na nossa mente uma nova compreensão da verdade. E isso desceu ao nosso coração, transformou o nosso sentimento, as nossas emoções e produziu uma novidade de vida, né? Nos converteu ao Senhor Jesus. E para que nós fôssemos como que primícias das suas criaturas, ou seja, nós fomos
salvos para sermos as primícias. É, são chamados por Deus, que são salvos por Deus. Então, pela palavra da verdade, pelo Evangelho, para que nós fôssemos como que primícias das suas criaturas. Nós somos os primeiros frutos da, da pregação do Evangelho, os primeiros frutos do ministério de Jesus neste mundo. Então, o texto nos ensina claramente isso, né? E aí Tiago continua dizendo: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, ele está dando um conselho aqui que nós devemos ter sabedoria. E a sabedoria está relacionada com o uso da palavra, né? E o uso da palavra. Tem gente que fala muito e, e fala inapropriadamente e fala inoportunamente, fora do tempo certo de falar. Então, ele está dizendo: meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Ouve. Você tem 2 ouvidos, que é para ouvir bastante, e só tem uma boca, que é para falar pouco. Então, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Só fale aquilo que for edificar, só fale aquilo que for trazer crescimento espiritual, só fale aquilo que for trazer louvor a Deus e edificação para a vida das pessoas. E mais ainda, tardio para se irar. Não é sábio se irar por qualquer coisa, né? Então, o apóstolo Paulo ensina aos Efésios: irai-vos e não pequeis, né? Ou seja, se vocês tiverem ira, não deixe essa ira dominar vocês, acabem com ela rapidamente para ela não se transformar em pecado. Então, Tiago também está dizendo isso, né? Tardio para se irar. E isso significa que nós devemos ter o cuidado de não nos sermos dominados pela ira, né? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. O fato de você ficar irado, mesmo contra uma coisa errada, né? Às vezes a gente se ira contra coisas que a gente julga erradas e que, na realidade, são erradas mesmo. Mas isso não opera a justiça de Deus. Isso não faz com que a justiça de Deus seja manifestada. A justiça de Deus não se manifesta por meio da nossa ira, ela se manifesta por meio da misericórdia, do amor e do próprio juízo de Deus. Então, a ira do homem não opera, não manifesta, não atua produzindo justiça, a justiça de Deus. Então, não é a sua ira, mesmo que aparentemente ela esteja correta, que vai fazer a justiça. É melhor não nos irarmos, né? É melhor não nos irarmos, é melhor vermos as coisas acontecerem, mesmo que elas aconteçam de maneira equivocada, mas termos paciência e orarmos pedindo a Deus graça e sabedoria para lidarmos com aquela circunstância que nós julgamos errada, sem nos irar. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão
a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então, ao invés de nos irarmos, Tiago está ensinando que nós devemos nos despojar de toda sorte de imundícia, todos os pensamentos torpes, toda a ira, né? E de todo vestígio de mal, tudo aquilo que aparenta o mal, devemos nos despojar. Despojar aqui significa arrancar com força, tirar de uma vez por todas uma roupa suja, né? Então ele está dizendo que nós devemos nos despojar dessas emoções torpes, desses sentimentos errados, e devemos nos despojar deles, abandoná-los e viver de acordo com a palavra de Deus, né? Recebendo com mansidão, olha só, recebendo com mansidão a palavra em vós implantada, ou seja, recebendo essa palavra que foi plantada em nós pelo Espírito Santo, né? Agindo de acordo com essa palavra. E aqui tem uma questão que é fundamental. Essa palavra implantada, ela depende da nossa exposição a essa palavra. Nós precisamos nos expor a essa palavra. Como é que nós nos expomos a essa palavra? Lendo a palavra diariamente, estudando a palavra diariamente, recebendo ministração da palavra nas nossas congregações, porque a palavra é que muda as pessoas. Não é um discurso vazio, mas é a pregação da palavra de Deus, porque ela é impregnada pelo Espírito Santo de Deus. E essa palavra, então, em nós implantada, ela transforma a nossa vida e o nosso coração, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. Por que essa palavra é poderosa para salvar? Porque ela muda o comportamento. Ela muda a natureza e muda o comportamento. Sem mudança de natureza, irmãos, não há mudança de comportamento. Mas quando muda a natureza, há mudança de comportamento. Porque o comportamento se processa de acordo com a natureza, né? Então, o fruto bom vem de uma árvore boa. A natureza é que determina o fruto. Então, quando a minha natureza é transformada, o fruto é transformado. O fruto é bom. E é isso que ele está falando. E ele está dizendo que é a palavra de Deus que opera essa mudança de natureza e mudança na frutificação. Portanto, nós precisamos atender essa palavra aqui, essa palavra que em nós implantada, que pode salvar as nossas almas. E ele diz, então, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, é uma exortação a que nós sejamos obedientes àquilo que aprendemos, né? Na medida que vamos aprendendo da palavra de Deus, devemos colocar isso em prática diariamente, porque a palavra só tem efeito na nossa vida quando ela muda o nosso comportamento, quando ela passa da mente para o coração, quando ela passa do raciocínio, do racional, para o comportamental. Então, quando ela muda a nossa mente, muda o nosso coração, muda nosso entendimento e a nossa prática. Por isso ele fala, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. E quem é somente ouvinte está enganando-se a si mesmo, não é? Porque ele ouve a palavra, mas não muda, não é transformado. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor dela, é semelhante a um homem que contempla no espelho
o seu rosto natural. Ele olha ali e vê a sua imagem, mas na hora que ele saiu dali, ele não tem mais imagem, né? Ele se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era, né? A imagem não acompanha e ele se esquece de como ele era. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, para a palavra do Senhor, a lei da liberdade, e nela persevera, ou seja, que mantém o seu comportamento de acordo com aquela palavra, não sendo ouvinte esquecido, né? Não sendo aquele homem que olha no espelho e depois vai embora e não sabe mais nada, mas esse executor da obra, executor da obediência àquela palavra, este será bem-aventurado no que fizer. Então, o homem que é bem-aventurado no que faz é aquele homem que ouve a palavra e pratica a palavra. A Bíblia nos foi dada para praticarmos, né? Jesus ensinou centenas de princípios para que a gente praticasse esses princípios no poder do Espírito Santo. Então, nós precisamos aprender a cuidar do nosso comportamento de acordo com a palavra de Deus, né? De acordo com aquilo que Deus nos tem ensinado. E aí Tiago diz, né? Se alguém cuida, se alguém pensa, né? Ser religioso e não refreia a sua língua, olha que coisa que Tiago ensina. Se alguém cuida ser religioso, mas é falador, né? E não cuida, não refreia a sua língua, engana o seu próprio coração, a sua religião é vã. Então, segundo Tiago, a religião verdadeira, né, a transformação que é produzida pelo Evangelho do Senhor Jesus, é manifesta naquilo que a gente fala. A nossa boca é um termômetro claro daquilo que está acontecendo conosco verdadeiramente. Se uma pessoa não cuida, não refreia a sua língua, se uma pessoa não cuida daquilo que fala, se ela fala o que não deve, fala de quem não deve, ela, mesmo dizendo que é crente, ela não tem uma religião boa, né? A religião dela não é boa. Ela não serve a Deus de fato. Porque para Tiago, religião não é uma série de dogmas, uma série de preceitos, uma série de leis que devem ser obedecidas, mas é a vida de Cristo se manifestando na nossa própria vida, né? Então, não é um credo, não é um credo, não são princípios rígidos que devem ser obedecidos, mas um estilo de vida, um modo de viver de acordo com a vontade de Deus. E aí ele termina o texto de hoje dizendo, né? A religião pura e imaculada de nosso Deus e Pai. A religião verdadeira, aquela religião que nós devemos cultivar na nossa vida é visitar os órfãos e as viúvas e guardar-nos da corrupção do mundo. Então, Tiago está dizendo que o crente verdadeiro é aquele que vive as necessidades dos pobres, dos necessitados. O crente verdadeiro, ele se preocupa em visitar os órfãos, visitar as viúvas, e isso era uma coisa muito importante no meio da sociedade judaica, né? A sociedade judaica era caracterizada por esse tipo de procedimento, de visita aos órfãos e às viúvas. E então, Tiago fala que quem é transformado pelo Evangelho, ele é transformado em benefício daqueles que são necessitados. E que quem não manifesta
essa transformação geralmente não foi definitivamente transformado. Então, ele diz que os transformados pelo poder do Evangelho visitam os órfãos, visitam as viúvas nas suas aflições e, além disso, eles se guardam, se preservam da corrupção do mundo, né? Evitam completamente a corrupção do mundo. Esta é a consequência da verdadeira religião, né? A verdadeira religião que é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago não está ensinando aqui uma outra religião, que você vai ser salvo se visitar órfãos e viúvas e se nesse texto a verdadeira religião e que nos ajuda a compreender claramente a manifestação de Deus no meio da nossa vida, né? No meio da nossa vida, no meio do nosso viver diário. E agora, Tiago nos exorta, então, a permanecermos firmes na fé e a andarmos na presença de Deus. Que Deus nos abençoe para compreendermos essa palavra e andarmos de acordo com os ensinos deste texto do pastor Tiago, né? Que era pastor da primeira igreja de Jerusalém, a igreja que surgiu primeiro lá em Jerusalém.